Hoje a gente mergulha no primeiríssimo capítulo do livro de Jonas. Sabe? Tudo começa com Deus falando direto com Jonas, filho de Amitai. A ordem é clara. Vai para Nínive, aquela cidade enorme, e prega contra ela, porque a maldade lá subiu aos céus. Mas, assim, em vez de ir, Jonas, Ele faz o completo oposto. exato, Foge. foge mesmo. Desce para Jope, encontra um navio que está indo para Tarsis, que na época era tipo o fim do mundo conhecido, né? O mais longe que dava para imaginar. Exatamente. Paga a passagem e embarca. Ele está literalmente tentando sumir da presença do Senhor. É uma decisão, assim, bem radical logo de cara, né? Com certeza. E essa fuga, ela já define o conflito central da história, sabe? Essa tensão entre o que Deus quer e a resistência humana. E não é uma resistência passiva, não. É uma ação, ir na direção contrária. Tarse simboliza isso, essa busca pela distância máxima. Só que essa fuga, claro, não ia ficar por isso mesmo. De jeito nenhum. O texto diz que o Senhor manda um vento poderoso para o mar, uma tempestade assim violenta pra caramba. O navio quase se despedaça. Imagina o pânico. Total. Os marinheiros que eram experientes ficam apavorados. Cada um começa a clamar para o seu Deus, jogam a carga toda no mar para aliviar o peso. E o Jonas? Onde ele tá nessa hora? Aí que tá o contraste fascinante, né? Enquanto tá esse caos todo no convés, Jonas tá lá embaixo, no porão, Dormindo. dormindo profundamente. Esse sono no meio da tempestade é muito intrigante. Pode ser cansaço, pode. Mas também pode ser, tipo, negação, sabe? Ou uma indiferença total ali no momento. Uma tentativa de se isolar da confusão que ele mesmo causou. É uma imagem forte. Muito forte. Tanto que o capitão acha ele e dá uma bronca. Como é que você consegue dormir numa hora dessas? Levanta daí, clama ao seu Deus, vai que ele tenha piedade de nós. A situação era desesperadora mesmo. Aí eles decidem tirar a sorte para descobrir de quem era a culpa daquela calamidade toda. E claro, Cai em Jonas. Não tinha como ser diferente, né? exato. Aí começam a interrogar ele: quem é você? De onde você vem? O que você faz? Qual o teu povo? E ele responde: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Essa confissão, que ironia. Pois é. Só aumenta o pavor dos marinheiros. Eles já sabiam que Jonas estava fugindo de Deus porque ele mesmo tinha contado antes. A pergunta deles, o que foi que você fez, carrega um espanto, um medo. Eles percebem a grandeza desse Deus que Jonas desobedeceu. Exatamente. Eles sacam que não é um Deus qualquer. E com o mar ficando cada vez pior, eles perguntam pro Jonas: tá, e o que a gente faz com você para esse mar acalmar? E a resposta de Jonas é chocante. Muito. Ele diz: me peguem e me joguem no mar. Aí ele vai se acalmar. Porque eu sei que é por minha causa que essa tempestade toda veio sobre vocês. Ele assume a responsabilidade e se oferece como solução. É impressionante. Mas olha a reação dos marinheiros. Eles são pagãos, né? Mas eles hesitam. Hesitam mesmo, tentam remar de volta para a terra, tentam dar um jeito, não querem ter a morte dele nas mãos. E antes de fazer o que Jonas pediu, eles oram. Mas não para os deuses deles. Oram para o Deus de Jonas. Exato. Pedem para não serem culpados pela morte de um homem que, para eles ali, parecia inocente, apesar de tudo. E reconhecem a soberania de Deus. Fizeste como te aprouve, tipo, tua vontade foi feita. É quase uma conversão ali, forçada pelas circunstâncias, talvez. É muito forte isso. Finalmente, eles pegam Jonas e o lançam ao mar. E o resultado é, Imediato. A fúria do mar para. Na hora. imagina o impacto disso nos marinheiros. Total. O texto diz que eles temeram grandemente ao Senhor. Oferecem um sacrifício ali mesmo, no navio, e fazem votos a Deus. É incrível pensar que a desobediência de Jonas, no fim, Acabou levando esses homens a reconhecerem e adorarem o Deus de Israel. É um paradoxo, né? O cara que fugia da missão de falar de Deus para os ninivitas, que não eram israelitas. isso, acaba sendo o motivo para outros não israelitas, os marinheiros, o conhecerem. Enquanto os marinheiros ficam a salvo, e Jonas, Ah, o capítulo termina de um jeito bem peculiar. Diz que o Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas. preparou, né? Não foi um acidente. Exato. E ele fica dentro do peixe por 3 dias e 3 noites.
Não é exatamente um resgate confortável, né? Mas é uma intervenção divina que o preserva. É quase uma pausa obrigatória na fuga dele, né? Ele não escapou, na verdade, só trocou a tempestade lá fora pela clausura no fundo do mar. Resumindo, então, tivemos uma ordem divina, clara, uma fuga para o lado oposto do mundo, uma tempestade como consequência direta, a culpa revelada pela sorte, confissão, autossacrifício sugerido que salva a tripulação. E uma intervenção divina super inusitada com o peixe. E o mais interessante, a rebeldia de Jonas, paradoxalmente, despertou a fé naqueles marinheiros. Exato. E isso deixa a gente pensando, né? Essa sequência toda, quase cinematográfica, a fuga, a tempestade, a sorte, a confissão, ser jogado ao mar, o peixe. O que isso tudo sugere sobre a persistência do chamado de Deus e sobre como é inevitável a gente confrontar aquilo que tenta evitar, mesmo quando a fuga parece levar um beco sem saída literal, tipo nas profundezas do mar. Fica a pergunta, né? O que essa experiência lá no fundo vai causar em Jonas? Mas isso já é assunto para depois.